A igreja reformada vai de 1453, da época da queda de Constantinopla, até 1648. O que acontece em 1648? O fim da Guerra dos 30 Anos. Aquela guerra foi feita para definir quais seriam os países reformados e os países católicos. Assinaram a chamada Paz de Westfália e depois de 30 anos de guerra ficou determinado. Por incrível que pareça, os países são os mesmos até hoje. Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Bélgica ficou católico, continua. França ficou católico, continua, até hoje, do mesmo jeitinho. Então isso define os países reformados e os países católicos, né? A Paz de Westfália, a Guerra dos 30 Anos. Saiu, Maria? Essa reforma teve um fulgor muito grande, mas pode ir, pode chegar lá. Não tem nada lá não, Maria. Tem nada lá não. E conectar de novo? Socorre lá, Biel, enquanto eu falo, porque senão nós vamos ficar esperando o computador o dia inteiro. Houve um esfriamento depois da reforma. Eu sempre penso, né? Depois dessa geração morrer, o que vai ser a próxima? Será que vai fazer um salão de baile aqui? Pode ser. Depois que Josué morreu, o que aconteceu com o povo de Deus? Cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha, né, uma meta, um alvo, um objetivo. Assim aconteceu na reforma. Então, Deus nunca fica sem testemunho. Então, Deus começou a levantar movimentos de avivamento. Um dos primeiros que nós vamos... Um dos primeiros que surgiu foi um movimento no meio dos luteranos, chamado pietismo. Essa palavra pietismo vem de pio, que é santo, né? Houve alguns líderes que Deus levantou para suscitar uma renovação no meio dos alemães, né, do luteranismo, chamado pietismo, né? Esse pietismo era um despertamento espiritual, né? Aí é o movimento puritano. Tá bom. Movimento pietista. Surgiu entre os luteranos em uma reação a uma ortodoxia fria, fé intelectual. Seus maiores líderes foram Philipp Jacob Spener, que escreveu a Collegia Pietatis e a Pia Desideria. Tudo é com relação à santidade. E Augusto Hermann Frank, que era um professor da Universidade Heil, na Alemanha. Davam ênfase à experiência espiritual e à santidade. Um aluno deles foi o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf, que viveu do ano 1700 a 1760. Mais tarde ele se torna líder dos moravianos, lá na sua fazenda, onde ele fez uma comunidade chamada Herrhut, que é Casa de Deus, cuja influência persiste nos dias de hoje. Visão missionária de santidade, contribuição dos pietistas, cânticos, avivamento, missões e consciência social. Próxima. Passa, Maria. No mouse ou no enter? Movimento puritano. De onde surgiu o movimento puritano? O rei Henrique VIII, aquele das 6 mulheres, fundou uma igreja na Inglaterra que ele deu o nome de igreja inglesa ou igreja anglicana.
Só que essa igreja era tão mundana quanto a católica, porque ele não estava interessado em verdade, em santidade, em compromisso com Deus. Ele estava interessado em fazer um divórcio e casar de novo. Só que, depois que a sua filha Maria, tudo sobre o poder, a Maria sanguinária, que mata uma carrada de evangélicos, e outros são banidos para o exterior, outros fogem e vai para o continente, e no continente eles entram em contato com o calvinismo, lá em Genebra principalmente. Eles, quando a Maria morre, porque ela só vive 5 anos, eles voltam, Elizabeth sobe ao poder e eles voltam para a Inglaterra, e lá eles não se conformam com o anglicanismo. Então eles começam a querer algo mais verdadeiro, mais autêntico. Vocês lembram dos anabatistas? Como eles não conformavam a igreja casada com o Estado, igreja mundana, secular, tradicional, eles queriam mais realidade. Assim surgiu esse movimento na Inglaterra, que eles criticaram que eles eram muito puros, né? Por isso, puritanos, né? O que eram os puritanos? Eram formados de presbiterianos congregacionais. Após a Revolução de 1688, o que aconteceu em 1688? O estabelecimento dos países reformados. Formaram 3 igrejas, presbiteriana, congregacional e batista. Autores dessa época, né? John Foxe escreveu o livro dos Mártires, é editado, publicado e lido até hoje, né? John Foxe, além de escrever o livro dos Mártires, ele foi um dos fundadores dos Quakers. Quakers têm uma importância muito grande no mundo atual. Tem um livro aí muito famoso, um dos melhores que eu já li até hoje, Sexo, Dinheiro e Poder. Richard Foster é vivo, eu o vi esses tempos aqui no Brasil, ele é americano. Outro Quaker famoso é John Walker. John Walker é um Quaker tão convicto que o filho dele foi passear na Califórnia e lá teve apendicite, os parentes levaram para o médico e operaram. Ele ficou tão desgostoso, tão revoltado, porque o Quaker não admite modernidade, nada de modernidade, é a vida natural, que ele mudou para o Brasil, foi para Lagoa Santa, depois foi para Rubiataba. Eu o visitei em Rubiataba. Ele fez um movimento no Brasil muito grande, morreu em 2007 e deixou 5 filhos e 2 filhas. Todos os filhos dele são líderes hoje. Editor da revista Impacto, muita gente aqui conhece. Hoje estão morando em Montemor, já moraram em Jundiaí, estão morando em Montemor. Um dos mais proeminentes é o Haroldo Walker. Tem o Pedro Walker, tem uma opção de outros Walkers, né? São todos Quakers, né? O Quaker é um movimento de renovação espiritual. A palavra Quaker em inglês é tremor, né? Então eles quando oram, vocês já viram alguém assim? Orando e tremendo? É Quaker. William Perkins, a Reforma Católica, Lewis Bailey, a Prática da Piedade, John Davenant, Dissertação da Morte de Cristo e Joseph Hall, O Caminho da Paz. Isso foram obras produzidas pelos puritanos. Próximo, Maria. Richard Baxter, Manual Pastoral do Discípulo. Próximo. O avivamento wesleyano. Wesley era um aluno da faculdade de Oxford e resolveu abrir lá um chamado Clube Santo. O Clube Santo é uma célula, né? E eles começaram a buscar a Deus, a santificar e tal, né? Ele era um clérigo anglicano, foi impactado pelos morávios, que são pietistas luteranos, né? A história é o seguinte: ambos estavam vindo para evangelizar na América do Norte. E no caminho, o navio passou por uma tempestade muito grande. Os moravianos
cantando, louvando, adorando a Deus, tranquilos, e o João Wesley, o pregador anglicano, morrendo de medo de morrer. Aí ele pensou o seguinte: esses caras têm algo que eu não tenho. Aí um dia um abordou ele e falou: você sabe quem é Jesus? Ele falou: sei, é o Salvador da humanidade. Não, quem é Jesus para você? Não, para mim eu não sei quem ele é, não. Ele fracassa na América do Norte e volta para a Inglaterra. Lá ele vai visitar os moravianos e ele tem uma experiência, ele nasce de novo. Então diz que os moravianos proporcionaram a conversão do clérigo, do pastor João Wesley, né? Porque cargo não quer dizer que o cara é convertido, não. Ele pode ter um cargo e não ser convertido, né? Lá em Goiás tinha um pastor que era viciado em pornografia e não era convertido. Aí um dia um outro irmão levou ele à conversão e ele foi completamente liberto, né? Então nós temos que converter, temos que nascer de novo, né? Nem tudo que está na garagem é carro, né? Nem todo mundo que está dentro da igreja é convertido, viu? Se alguma carapuça servir aí, amarra, viu? Esse metodismo fundado pelo João Wesley, seu irmão Carlos Wesley e George Whitefield, promoveu reformas profundas na Inglaterra que poupou a Inglaterra de uma revolução como houve na França, com muito derramamento de sangue. O irmão do João era um poeta, compôs mais de 6.000 hinos. O George Whitefield viveu com o João por muitos anos, depois eles afastaram porque o João era arminiano e o Whitefield era calvinista. Todos vocês sabem, né? O calvinismo é aquele que ressalta a soberania de Deus. O arminiano é aquele que bota o homem e Deus no mesmo aparelho, né? Deus faz um pouco, o homem faz outro, né? Se o homem não quiser cair da salvação, ele segura, ele evita, né? O calvinismo é aquele, o Deus que chama, capacita, sustenta, salva e mantém até o final da vida. Nós devemos ser calvinistas ou arminianos, nós devemos ser cristãos, viu? Mas devemos conhecer essas coisas, né? Devemos conhecer tudo isso. É tido como ponto negativo do pietismo, ou primeiro ponto positivo: culto vivo, relação pessoal com Cristo, sacerdócio de todos os cristãos, estudo bíblico, obras humanitárias e missões. O que é isso? É aquilo que toda a igreja devia fazer, mas muitas não fazem, né? Aspecto negativo: sentimentalismo, individualismo, legalismo, fanatismo, biblicismo e sectarismo. Normalmente são os inimigos da fé que estabelecem essas coisas, né? Próximo, Maria. Professor, o que é biblicismo? Cara fanático na Bíblia, tudo. A Bíblia deve ser usada para edificar e não para contestar. Vocês já viram essa briga de jogar versículo no outro? Versículo para lá, versículo para cá, versículo para lá, versículo para cá. Versículo não é para isso, né? A Bíblia é para edificar as pessoas, para manifestar amor, tolerância, paciência. Mas tem uns fanáticos legalistas que gostam de usar o pé da letra assim para ferrar, para humilhar, para contestar, para brigar. Isso é biblicismo. Iluminismo foi um movimento secular que surgiu na época, ou um pouco depois do Renascimento. Na época do Renascimento, houve muitas descobertas científicas, tipo aí, ó, Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu, Isaac Newton. Eu acho que não dá para falar, mas rapidinho. O Kepler, uma vez foi... Deixa isso para lá. Vamos gastar tempo. Vamos falar só do Isaac Newton. Isaac Newton foi professor da faculdade de Londres até aos 45 anos. Fez as 3 leis de Newton, a lei da gravidade, todas essas leis que vocês conhecem aí, né, do Isaac Newton. Dos 45 anos em diante, ele só se dedicou ao estudo da Bíblia e escrever comentários bíblicos, só não escreveu do Apocalipse, que não se julgou digno. Você nunca vai ver um professor falando isso na sala de aula, nem escrito numa biografia do Isaac Newton. Por quê? Porque o mundo é contra Deus.
uma grande figura científica, essas coisas todas. Ninguém diz que ele era servo de Deus, que ele era cristão, que ele era temente a Deus. Só escreve o aspecto secular. O iluminismo deixou 3 dogmas. O deísmo, Deus criou tudo, é o inventor, mas ele foi embora. Agora cada um se vira como quiser. Ele fez o relógio, botou o relógio funcionar, agora o relógio fica por conta própria. Em outras palavras, Deus não responde oração, Deus não relaciona com as pessoas, Deus está distante e indiferente. Isso é deísmo. Foi uma religião que criou na época do iluminismo. Virtude e imortalidade. A Revolução Francesa foi baseada num outro tripé: liberté, égalité e fraternité, né? Que até hoje o ímpio endeusa isso. René Descartes criou o racionalismo cartesiano. Tudo tem que ser medido, pesado e passado pelo crivo da ciência. Aquilo que a ciência não aprova não existe. Esse negócio de milagre, isso não existe. A multiplicação dos pães foi que um jovem deu início, deu os seus 5 pães e os 2 peixinhos, e os outros, cada um tinha do seu lanche também, compartilharam e dividiram. Nunca houve milagre. No século XVIII, o iluminismo da Inglaterra questionava como relacionar razão e revelação. Até hoje questiona religião e ciência. A ciência nasceu da religião. A religião mostra que Deus criou todas as coisas. Quem fez a lei da gravidade? Deus. Isaac Newton descobriu agora, mas ela existe desde que o mundo existe. Então a ciência nasceu da religião. Mas vem os ímpios aí e dizem, religião e ciência não se dialogam, né? Uma é uma coisa, outra é outra. Uma é racional, outra é revelação, né? Como a franco-maçonaria, né, que criou o seu próprio Deus, Gadu. Quem que é Gadu? Grande arquiteto do universo, né? É o Gadu. Próximo, Maria. Eu estou correndo muito porque o assunto é longo, senão não dá para a gente ver tudo. Não está respondendo, não? O movimento racionalista de 1725 teve como um de seus expoentes o Frederico Strauss, que escreve o livro A Vida de Jesus, afirma que Jesus não passa de um homem, que o resto tudo é invenção dos discípulos. Eles inventaram um Deus miraculoso, poderoso, mas é só na cabeça dos discípulos. De fato, Jesus era um homem natural como todo mundo. Schleiermacher escreve defendendo a verdade bíblica, estimulou o estudo das escrituras acerca de Cristo. E o movimento anglo-católico que surgiu na Inglaterra em 1827, principalmente na Universidade de Oxford, com a tentativa de separar o anglicanismo da reforma. Um dos expoentes desse movimento foi John Henry Newman. Escreveu tratados de atualidade, tentativa de retorno a Roma. Como não obteve êxito, se tornou católico romano. Esse anglicano voltou-se para católico romano. Só que os seus escritos eram em forma de folhetim, ele publicava um toda semana, né? Fez uns 90 folhetinhos. Seus escritos fortaleceram as posições anglicanas. Posição anglicana é a posição da igreja reformada, né, da Grã-Bretanha. Movimento missionário moderno. Antes de surgir de fato o movimento missionário no mundo, os moravianos, já em 732, enviaram irmãos para várias partes do mundo, e o movimento moraviano tem uma característica muito interessante, não tinha esse negócio de manutenção, não. Hoje a igreja manda um missionário e manda todo mês tantos dólares para ele. Os moravianos não, eles iam por conta própria, só com a passagem de ida, porque eles iam para morrer lá, né? Teve uma época que 2 moravianos se vendeu para um fazendeiro de escravos para evangelizar os escravos, porque o fazendeiro só admitia na fazenda escravos. Então nós nos tornamos escravos, se venderam como escravos para evangelizar os escravos. Os moravianos mandaram gente para a Groenlândia, aqui para a América Central, para o Japão, para várias partes do mundo. Era uma comunidade de 300 pessoas, né?
Eles tinham uma torre de oração que durou 100 anos, fazia um relógio, né, de 24 horas por dia, e durou 100 anos essa torre de oração. Foi um dos grandes avivamentos lá na Alemanha. Esse Nicolau Ludwig von Zinzendorf era um advogado cristão, temente a Deus. Um dia ele, no museu, ele viu uma arte de Cristo escrito por baixo: por ti na cruz morri, e tu o que fazes por mim? Isso mexeu com o Zinzendorf. Aí ele volta para a fazenda, se apresenta como líder desse moraviano, porque ele tinha simplesmente arrumado um refúgio para eles. Olha, eu tenho uma fazenda, vocês vão, fica lá e... Crente junto, o que faz? Discute doutrina o tempo todo, principalmente os pontos que não são convergentes. Então era uma confusão lá na fazenda do Zinzendorf, os irmãos discutindo doutrina. Aí ele chegou e estabeleceu uma regra: aqui está proibido falar naquilo que é diferente. Vocês só vão falar naquilo que vocês concordam. E isso suscitou um grande avivamento entre eles, porque eles passaram só a falar naquilo que eles tinham concordância e não naquilo que tinha discordância, né? Por exemplo, Lutero e Zwinglio estabeleceram 12 pontos. Em 11 eles concordaram, num não concordaram. Qual que não concordaram? Zwinglio cria que o pão e o vinho era representativo, era simbólico, que não virava a carne e o sangue de Jesus. Lutero, católico que era, monge agostiniano, cria que virava transubstanciação. Então, quando Zwinglio estende a mão para o Lutero, Lutero diz: não, eu não pego na mão do ímpio, porque não quer. E se tornam inimigos. Então, isso é muito comum entre os cristãos, entendeu? Ludwig botou norma: tá, agora para frente, para ficar aqui na fazenda, não pode ter mais discussão doutrinária. Vocês vão só falar daquilo que vocês concordam. Influenciar da conversão do John Wesley, fizeram a torre de oração, que durou 6 anos. Propósito de vida: servir a Deus e ao próximo. Eles tinham um lema que era glorificar o Cordeiro de Deus. Tudo o que eles faziam era em prol do Cordeiro de Deus. Passa, Maria. Tá bom. Essa aqui é a irmã Elizabeth. Alguém conhece? Beth, psicóloga. Ela esteve visitando Herhut e tirou a foto lá. E aqui é a coluna com... Passa, Maria. Com a estátua do Conde Ludwig von Zinzendorf. Aí, ó. A cara dele e o mesmo busto que vocês viram lá em tamanho maior, né? Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Viveu do ano 1700 a 1760. Todos nós que plantarmos no reino de Deus, vai ter uma colheita. Isso aqui é fruto do plantio que ele fez. O pai das missões mesmo é um batista inglês chamado William Carey. Esses tempos eu fiz um curso de missão lá na Califórnia e fiquei hospedado na universidade chamada William Carey, né? William Carey International University. Ele foi pai das missões. Ele era um sapateiro e que tinha lá na sua sapataria um mapa do mundo, e ele ia estudando o mapa do mundo e vendo a porção de lugares que ainda não tinha o Evangelho de Cristo. Então ele se propõe aí, ele enfrenta muita dificuldade na Igreja Batista, porque ninguém tinha visão de missão. Um dia um irmão falou para ele: ó, se Deus quiser salvar indiano, Deus salva, Deus faz por conta dele. Mas mesmo assim ele foi, enfrentou uma dificuldade muito grande, a mulher não queria ir, ele estava indo sozinho, aí o navio deu problema, voltou, aí alguém convenceu a mulher a ir com ele, a mulher perturbava ele o tempo todo, mas ele fez um grande trabalho na Índia, entendeu? Traduziu as escrituras para vários dialetos, abriu escola, abriu hospital. O trabalho cristão tem que ser com conteúdo, não pode ser de conversa. Você quer falar com alguém?
Quem que é? Andressa, está aqui? Não respondeu. O evangelho tem que ser mostrado com fatos, não é de boca para fora. Esse sujeito trabalhava dia e noite. Quando ele chegou na Índia, quem tomava conta da Índia era a Inglaterra e tinha a Companhia da Índia Ocidental para fazer comércio. Então não quiseram dar entrada para ele na Índia. Ele teve que ficar num enclave da Dinamarca chamado Serampore. Depois ele consegue entrar na Índia. No dia que ele morre, a Índia faz uma tremenda de uma celebração, tido como um dos maiores homens que já teve na Índia até hoje. Ele trabalhou junto ao Congresso indiano para acabar com o sati. O que é sati? A Índia, a cultura é animista. O corpo não tem valor, o que tem valor é a alma. Por isso que a albanesa Agnes Bojayu, que fez o seu noviciado na Escócia, foi para uma cidade indiana e lá adotou o título religioso de Madre Teresa de Calcutá. Ela chama Agnes Bojayu. Calcutá é uma das cidades mais pobres da Índia, onde tem 400 mil pedintes. E vivendo de biscate, extrema pobreza, pobre dos pobres. Então, a Madre Teresa de Calcutá recebeu esse pessoal. Como ela estava contrariando o Papa, ela foi excomungada da Igreja Católica. Mas depois o mundo deu para ela o prêmio Nobel. Aí a Igreja Católica pegou de volta, né? Já que você é importante, apareceu na ONU, apareceu na Casa Branca, agora você volta a ser católica de novo, né? E o sistema lá é o seguinte: o sujeito está agonizando, morrendo, às vezes até de fome, ele cai na sarjeta e fica lá as pessoas passando por cima, porque o corpo não tem valor algum. Acabou de morrer, passa o caminhão da morte, pega, leva ou para um crematório para queimar, ou para o rio Ganges, né? Joga lá dentro, né? Os bichos comem, o urubu come, né? O corpo não tem valor, o valor é da alma. Então, em virtude do corpo não ter valor, quando um velho morria, a esposa era amarrada junto com ele, viva, na pira crematória para ser queimada viva, e chama-se sati. Até hoje, na Índia, tem a casa das viúvas, porque crê-se que quando o marido morre, a maldição está na viúva. Então ninguém aproxima daquela mulher, ninguém toca nela, ela não casa mais. Então irmãos, missões cristãs têm fundado casa para acolher viúvas. Por que na Índia tem tanta viúva? Porque a menina é dada em casamento com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. O sujeito muito mais velho, o sujeito, vamos supor, uma menina de 10, um sujeito de 40. Quem vai morrer primeiro? Ela fica viúva. E como viúva, há uma cultura lá na Índia que ela é maldita. Então ninguém aproxima dela. E vai enchendo aquelas casas de viúva, de um sem número de viúvas, às vezes viúva bem jovem, 20 e poucos anos, fica lá até morrer, né? O William Carey batalha junto ao Congresso para extinguir essa cultura do sati. Falar de cultura, para você ver o quanto que cultura é um negócio forte, maligno. A Inglaterra conseguiu proibir na Constituição da Índia as castas. Vocês sabem que as castas representam o deus Brahma, né? Cabeça, tronco, barriga, pé, né? E aqueles que não têm nem qualificação nenhuma, que não pertencem ao deus Brahma, que é os Dalits, né? Trabalha em cemitério, trabalha em coleta de lixo, essas coisas assim. As castas permanecem vivas na Índia até hoje, mesmo sendo inconstitucional. Então a cultura é algo muito forte, né? Hã? Deu 20 minutos? Eu não vou mexer não, porque esse computador está com problema, vamos pular. No Brasil, um dos primeiros evangelistas foi o médico que veio da Ilha da Madeira, chamado Robert Calley, 1810, 1888.
Ele, para não ser perseguido por ser cristão, ele foi para Petrópolis e se tornou amigo do imperador Dom Pedro II. Evangelizou em Petrópolis e no Rio de Janeiro. Batizou pessoas importantes como Pedro Nolasco, Gabriela, Augusto Leão e a sua filha Henriqueta, irmã de um duque e um barão. Vamos? Volta. Aí, ó, a foto do Robert Calley e Jonathan Edwards, que foi um outro avivalista americano, que morava em Northampton, viveu só 55 anos, era um gênio, uma sumidade, né? Ele dirigiu alguns avivamentos nos Estados Unidos, ficou conhecido como Grande Despertamento, né? Ele escreveu acerca de avivamento, tem vários livros publicados. Esses dias eu prestei um por Jesus, difícil de ler, difícil de entender, John Edwards. Missões norte-americanas. A junta americana enviou Newell e Hale à Índia, Adonias Judson para a Birmânia, Rice ao Extremo Oriente. No Brasil veio o reverendo Kidder, colportor de folhetos e bíblias. Colportor é essas pessoas que enchem uma malinha e saem por aí vendendo. Isso é um colportor, né? Teve apoio do padre regente Diogo de Feijó, que viveu do 784 a 1843. Ele era regente de Dom Pedro quando Dom Pedro era menor. O Pedro I voltou para Portugal e o Pedro II ficou no Brasil como regente, como imperador. Mas como ele era de menor, tinha que ter um regente. O regente primeiro foi o padre Diogo de Feijó. Nessa época houve algumas revoltas no Brasil. A farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul. A balaiada, onde foi que aconteceu? Vamos ver quem já pulou a história aqui. Tem a balaiada, a cabanagem e a sabinada. A sabinada foi promovida por um médico baiano, jornalista chamado Francisco Sabino. A balaiada foi no Maranhão. E a cabanagem, quem souber, vai ganhar uma caixa de bombom. Cola aí, cola aí. Não. A cabanagem, diz a história que foi no Pará, só que fazia parte do Pará o Amazonas, a Roraima e a Rondônia. Mas a sede foi no Pará, né? São as revoltas que houve na época da regência, né? Missões americanas, os Estados Unidos e a União, o United Kingdom, o reino inglês, têm enviado missionários ao mundo inteiro. Enviaram para o Brasil Ashbel Green Simon. Em 12 de agosto de 1859, ele desembarca no Rio de Janeiro e funda a Igreja Presbiteriana no Brasil. Morre com 34 anos de febre amarela. Sempre que lá nos países do primeiro mundo alguém fala de vir para cá, você fala, ó, lá é muito assim infectado de doenças, não vai porque você morre. O Ashbel Green Simon, aconteceu exatamente isso com ele, né? Morre com 34 anos de febre amarela. Mas aqui no Brasil, a igreja presbiteriana converte um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Por que que a gente sabe o nome dele? Porque o Seminário Presbiteriano de São Paulo se chama JMC, José Manuel da Conceição. Esse sujeito era de Brotas, interior de São Paulo. Ele se converte e não se conforma de ficar numa capela. Ele sai de cidade em cidade, sofrendo perseguição dos padres, sendo apedrejado com ovo podre e tudo quanto é tipo de coisa, né? E ele se torna um andarilho do evangelho, até que ele morre, né? Aí quando ele morreu, os presbiterianos foram, pegaram ele e fizeram um enterro digno, né? Mas é um dos fundadores, né, da fé no Brasil, José Manuel da Conceição. E começa a implantar o evangelho no Brasil. Próximo. Aí o Ashbel Green Simon e o José Manuel da Conceição.
Quase todos os países têm presença missionária, através de escolas, hospitais, orfanatos e instituições filantrópicas. Vocês viram que o William Carey, quando ele foi para a Índia, ele não se contentou de ficar passando versículo bíblico para as pessoas. O que ele fez? Fez escola, fez hospitais, traduziu a Bíblia. Fatos. Se faz evangelismo com fatos. De onde que a gente aprende isso? Estudando a história. Estudando a história que a gente aprende que evangelismo se faz com fatos. Olha lá, escolas, hospitais, orfanatos, instituições de assistência social. Né? Calvino dizia, onde fizer uma capela, faça uma escola. Lógico, a nossa fé é a fé do livro. Então as pessoas têm que saber ler. Quero fazer uma homenagem para o Luiz. Levanta a mão aí, Luiz. O Luiz não sabe ler. Mas fez um relato do filme Lutero excelente. Ele viu o filme e relatou. Mas ele não sabe ler. Ele está lá no projeto de recuperação. Né? Líderes avivalistas, John Edwards, que nós acabamos de ver a foto. Maior teólogo do século XVIII. Fervor espiritual, promoveu o avivamento que foi chamado Grande Despertamento, escreveu os livros A Vontade Livre, Afeições Religiosas, foi chanceler da Universidade de Princeton quando morreu aos 55 anos de varíola. Né? 55 anos. O homem era um gênio, era uma sumidade, entendia de quase tudo quanto é assunto, né? Pegou varíola e morreu aos 25 anos. A Universidade de Princeton é uma das universidades expoentes hoje em dia, fundada pela Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Né? Muita gente vai fazer doutorado lá em Princeton. Né? Você não está voltando não, Maria? Eu já não falei isso aí não, né? João Wesley, ele nasceu em Epworth, Reino Unido, graduou-se em Oxford em 1724, fundou o Clube Santo junto com seu irmão Carlos e depois fundou o Metodismo. Foi convertido através dos moravianos. O seu colega George Whitefield, que não era arminiano, era calvinista, foi seu companheiro por algum tempo. João recebeu o zelo espiritual da sua mãe, Susana, a qual teve 18 filhos. Falar um pouquinho sobre João Wesley e George Whitefield. João Wesley era extremamente dedicado, aquele cara esforçado, batalhava, andava em cima de um cavalo, lendo o Evangelho, né? Andou não sei quantos 1000 quilômetros. O George Whitefield era um orador. Então, eles começaram a pregar fora das capelas. Foi os dois primeiros que começaram a pregar fora das capelas. João Wesley reunia 3.000 pessoas. Whitefield reunia 30.000 pessoas, porque o cara era bom de lábia. João Wesley fundou o Metodismo, Igreja Metodista. E o Whitefield? Quem conhece algum trabalho feito por Whitefield? Então, vamos tirar a conclusão, que às vezes fica difícil para vocês concluir. Nós temos que ser pragmáticos. O Wesley, mesmo não sendo talentoso, ele foi pragmático. Ele fundou a igreja metodista, que hoje existe em mais de 200 países. O Whitefield se contentou em pregar o evangelho e as pessoas se converteram e desapareceram, tudo não virou nada. Isso vem se repetindo na história. No ano de 68 surgiu nos Estados Unidos um movimento no meio dos hippies, aquelas pessoas de classe média, rebelde, que deixavam o cabelo crescer, cheio de piolho, calçava sandália, roupa rasgada, essa coisa toda, andava perambulando pelas estradas, pegando carona. Então surgiu um movimento entre eles de conversão em massa, milhares de jovens hippies se converteram, e o movimento deles era esse símbolo, eles andavam pelas estradas fazendo esse símbolo. Esse símbolo significa eu e Jesus, I and Jesus. O que é que tem desse movimento hoje? Nada. Então nós temos que ser pragmáticos, entendeu? Nós temos que estabelecer instituições que vai sobreviver a nós.
O Wesley já morreu há quantos anos? É quase 200 anos. A igreja metodista está aí, para todo lado. O Whitefield não deixou nada, né? Aqui nós temos a foto do Jonathan Edwards e a foto do John Wesley, né? Um americano e outro inglês. O Wesley era inglês. Agora vem um assunto muito interessante que a igreja tem defrontado, né, nessa época moderna, que é a questão social. As guerras têm arrastado a igreja aos conflitos armados, têm suscitado direito de minorias, justiça social e econômica, exige da igreja posição relevante em oposição ao socialismo, né, que atingiu 1/3 do mundo e provou ser falho. O socialismo é o comunismo de Karl Marx, né, que era um alemão que fundou aquela bobagem, né, querendo que todo mundo fosse igual, como se Deus tivesse feito os dedos da mão iguais, né? Não. Cada um é cada um, não tem jeito de ser todo mundo igual. Mas o Marx propôs isso e o mundo, encantado com essa coisa, foi atrás dele, né, até que se provou falho, né? Temos que definir o papel do cristão na atualidade. É esse que eu quero abordar. Não é mais aquela coisa de entrar em 4 paredes, chegar lá, sambar, revirar e cambalhotar e pronto, sair e viver impiamente. Não, o cristão ele tem que ter um posicionamento social. O mundo moderno não aceita mais essa fé teórica de dizer que crê e não mostrar a sua fé. Jesus disse certa feita: diga o que eu faço, já que não crê em mim, crê nas coisas que eu faço. Então há uma tendência nossa de ter uma fé histérica, que não produz nada, não. A nossa fé tem que ser produtiva. Você tem que marcar onde você está através das suas ações cristãs. E isso a igreja tem enfrentado, né? Doutrina do cristianismo secular e humanista. Ela tem sido refutada por escolas como a de Moody, de Wheaton, de Fuller e de Dallas. São seminários que estão formando pessoas não para ser teólogo de gabinete, mas na prática, colocando a mão na massa e interferindo com favelas, com pobreza, com marginalidade, com minorias, com pessoas excluídas. A igreja tem que envolver com essas coisas. A revista Christianity Today, fundada por Billy Graham, tem formado líderes comprometidos com a verdade. A revista Christianity Today foi representante do evangelicalismo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não conhece esse termo evangelicalismo. Mas lá ele é muito conhecido porque antes não existia esse nome. Os nomes eram protestantes, reformados, anglicanos, né? Aí nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado evangelicalismo. Aqui no Brasil nós temos conhecimento normal. O que é que você é, Jesus? Sou evangelho. Ou sou evangélico, né? Todo mundo aceita naturalmente. Não, isso surgiu agora, bem recentemente, principalmente no século XX. Karl Barth, um suíço neo-ortodoxo, admite a universalidade do pecado e a necessidade de um Deus santo. Por quê? Porque até ele havia a questão do liberalismo. O liberalismo é aquilo que eu falei agora há pouco, do milagre da multiplicação dos pães. Não existe milagre, a Bíblia é um livro escrito por homem, não tem nada de especial, Jesus era um homem comum, isso é invenção da cabeça, e chama-se liberalismo. Então surgiram teólogos, homens competentes para escrever contra o liberalismo. Um deles foi Carlos Barth. Se você entrar na internet, tem muita coisa desse cara. Ele escreve um livro de comentário de Romanos com 800 páginas. 800 páginas, né? O Concílio Vaticano II, 1963 a 1965, muitos aqui já eram nascidos, né? Faz uma atualização da igreja. A missa passa a ser no idioma local, a Bíblia é liberada para que todos os católicos lessem e estabelece diálogo com outras igrejas, o que foi conhecido como ecumenismo, né?
Esforço efetuado pelas igrejas para somar esforços e cumprir o ID do Senhor Jesus. Criaram organizações nesse sentido, como o Conselho Mundial de Igrejas, Comunhão Evangélica Mundial, o Concílio de Lausanne, que participou Billy Graham, John Stott, mostrando, enfatizando a necessidade de cumprir o ID, de evangelizar o mundo. A América Latina não fazia parte dos países alvos de evangelização, porque já eram cristãs. Aí perceberam o seguinte, que o cristianismo daqui não corresponde ao Cristo da Bíblia. É um cristianismo de tradição, de religião, que é o tal do catolicismo romano, né? Aí incluíram os países da América Latina no mapa da evangelização. Igreja atual, século XX, próxima aula, vou ver se eu consigo dar todo para vocês terem conteúdo. Alguém tem algum comentário para fazer sobre o trabalho Cosmovisão Cristã? Pode desligar. Vai lá ver se arruma aquele computador.